Você já reparou que muitas vezes desbloqueia o celular sem nem saber por quê? Seu dedo desliza na tela como se tivesse vontade própria, sua mente nem estava ali. E quando percebe, já se passaram 20 minutos. Nenhuma notificação nova, nenhuma mensagem urgente, nada. Você só foi. E isso, por mais inofensivo que pareça, é a evidência de que uma parte de você já perdeu uma batalha silenciosa. A batalha pela sua atenção, pela sua presença, pela sua liberdade. Era uma terça-feira comum, quase meio-dia. O café na caneca esfriava enquanto a luz do sol atravessava a cortina, criando um reflexo tremido no chão da sala. Daniel estava sentado na poltrona cinza, olhando para lugar nenhum. Ele tinha 34 anos, trabalhava com marketing digital e vivia em home office desde a pandemia. As pessoas diziam que ele era eficiente. Um cara focado, aquele tipo de pessoa que responde rápido, entrega tudo antes do prazo e ainda dá conta de cuidar das plantas, mas naquele dia algo não estava bem. Ele acordou com uma sensação estranha. Não era dor física, nem preguiça. Era como se ele tivesse esquecido algo essencial, não a senha do banco, não o nome de um cliente. Algo mais fundo, como se tivesse esquecido. Tentou se concentrar no trabalho, mas em menos de 2 minutos já estava com o celular na mão. Abriu o Instagram, atualizou, nada novo, fechou. TikTok. Um vídeo de uma garota dançando com um gato no ombro. Sorriu por um segundo, depois mais 2 vídeos, depois mais 5. Quando percebeu, o café já estava gelado e ele estava esvaziado. Tentou se levantar. Foi até a cozinha, mas levou o celular junto, mesmo sem necessidade. Abriu o aplicativo de delivery, fechou, abriu o banco, fechou o WhatsApp, nenhuma mensagem nova, fechou. E quando finalmente largou o celular sobre a mesa, viu o próprio reflexo na tela preta. Ele não se reconheceu. Ninguém avisou Daniel que uma guerra estava sendo travada dentro do cérebro dele. Não com bombas ou armas, mas com dopamina. E ele estava perdendo, sem saber que estava lutando. Estudos da Universidade da Califórnia mostram que o simples ato de desbloquear o celular ativa pequenas doses de dopamina. Mesmo que você não veja nada de útil, mesmo que não tenha nenhuma informação nova. Só o gesto já traz uma recompensa para o cérebro. Um alívio, um conforto, uma promessa de que algo interessante pode aparecer. É por isso que a pergunta não é mais: o que eu quero ver no celular? E o que o celular quer que eu veja? Daniel sentia sua mente cada vez mais inquieta. Começou a perceber que não conseguia passar 5 minutos sem tocar no aparelho. Era automático. Era irracional. Era viciante. Ele estava fisgado. Só que diferente de um vício visível como álcool ou cigarro, esse era um vício socialmente aceito. Todo mundo tem. Todo mundo faz. Ninguém questiona. Nos dias seguintes, Daniel tentou se desconectar. Fez promessas. Colocou o celular em modo avião. Instalou aplicativos de bloqueio. Mas bastava um momento de silêncio, de tédio, de espera. E lá estava ele de novo. Mergulhado em telas. Fugindo do si até que uma noite, acordou com insônia. Foi até a sala. Sentou na mesma poltrona cinza e encarou o celular desligado sobre a mesinha de centro. Sentiu um impulso quase físico. Uma necessidade absurda de tocar na tela. Mas não tocou. Ficou ali, com o silêncio, com os pensamentos que normalmente abafava com vídeos, com as emoções que tentava ignorar com stories, com a solidão que sempre anestesiava com mensagens. E pela primeira vez em meses, ele sentiu, de verdade, sentiu medo, insegurança, raiva, mas também sentiu algo diferente, um fio de presença, como se voltasse a se conectar com quem ele era antes da distração virar regra. Ele lembrou de um estudo que tinha lido anos atrás. Em 2017, cientistas conectaram ratos a um sistema que libera dopamina direto no cérebro quando eles pressionavam um botão. Os ratos apertavam o botão até morrerem de fome. Esqueceram de comer, de dormir, de viver. Tudo pela sensação imediata de prazer. Naquele momento, Daniel percebeu que estava vivendo exatamente isso. De forma socialmente aceitável, de forma silenciosa, de forma disfarçada. Quantas vezes você já deixou de fazer algo importante porque ia só dar uma olhadinha? Quantas conversas perdeu? Quantas ideias boas foram embora porque sua mente estava ocupada com vídeos aleatórios? Quantos momentos de conexão você trocou por uma tela iluminada? Daniel decidiu mudar, mas não do jeito que todo mundo faz. Não com detox de 3 dias. Não com promessas de usar só no fim do dia. Ele fez algo diferente. Ele decidiu observar. Pegou um caderno e começou a anotar. Cada impulso, cada desbloqueio sem sentido, cada fuga. Peguei o celular às 9h15 enquanto esperava o café passar. Abri o Instagram às 14h37, sem motivo. Olhei o celular 3 vezes em 5 minutos. E a cada anotação, algo ficou claro. Ele não era viciado em celular. Era viciado em escapar do próprio desconforto.
Começou a fazer pequenas mudanças, tomar café olhando pela janela, deixar o celular em outra sala enquanto trabalhava. Respirar fundo toda vez que sentisse vontade de checar, desinstalar aplicativos por uma semana. E andar muito, sem fone, sem música. Só ele e os próprios pensamentos foi difícil. No começo a mente parecia gritar, como uma criança mimada exigindo atenção. Mas com o tempo, o silêncio virou amigo. A ansiedade diminuiu, as ideias voltaram, a presença se reconectou. Um dia, estava na fila da padaria, o celular no bolso. O impulso veio, claro, mas ele resistiu. E por causa disso, percebeu coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do pão fresco. A música tocando baixinho no rádio. Uma senhora tentando pegar um pacote de biscoito na prateleira de cima. Ele ajudou. Ele sorriu de volta. Foi um momento bobo, mas naquele instante entendeu que as melhores coisas da vida não vibram. Não tem notificação, não mandam alerta. Elas só acontecem. Mas só para quem tá ali. Divide. Lembrou de uma citação do autor e especialista em comportamento Adam Alter. Os produtos mais viciantes da nossa era foram projetados para capturar a nossa atenção, não para melhorá-la. E isso não é exagero. Empresas trilionárias competem para hackear sua atenção. E estão vencendo, porque elas não precisam te forçar a nada. Basta que você esqueça de escolher. E o mais assustador é que ninguém percebe. Você pode estar sorrindo, indo na academia, jantando com alguém, mas por dentro tá travando uma guerra invisível. Uma guerra contra um inimigo que aprendeu exatamente como te dominar, oferecendo micro-recompensas, conforto imediato, distração sem fim. A pior parte, esse inimigo vive dentro da sua cabeça. E ele aprendeu que toda vez que a vida fica difícil, você corre pro celular. Hoje, Daniel ainda usa o celular. Claro, ele não virou um monge, mas agora ele sabe. Cada toque sem propósito é um voto. Cada deslize de dedo é uma escolha. E cada escolha molda quem ele está se tornando. Ele não venceu o cérebro, mas parou de ser refém. E talvez esse seja o primeiro passo. Você também sente que desbloqueia o celular sem motivo? Já percebeu isso, mas não consegue parar? Comenta aqui embaixo. Talvez você só precise saber que não está sozinho. Esse vídeo precisava chegar até você. Agora envie ele para alguém que precisa acordar dessa hipnose. Mas cuidado, nem todo mundo quer abrir os olhos.